É sempre um prazer ter o senhor junto de nós. O senhor deu a graça de estar à frente, junto dos meus conservos, sou servo dos meus conservos, mas à frente do trabalho, lutando pela obra, e tive esse prazer do irmão estar fazendo este pequeno tempo conosco, mas eu não considero que o irmão saiu de nós, o irmão faz parte de nós, porque nós não estamos aqui colocando um legado sobre placas denominacionais. Não. Nós estamos ligados na videira verdadeira que se chama Jesus, o Filho de Deus. Cristo, Nazareno, o Messias. Então, tanto o irmão junto de nós, ou dentro da congregação cristã no Brasil, ou na Assembleia de Deus, ou na Igreja Batista, ou a igreja brasileira, não importa qual placa denominacional o senhor está. O importante é que nós estamos ligados em uma só fé, em um só cristianismo. Então, para mim é uma honra. Quando você falou para mim, irmão Isaías, você aceitaria fazer uma podcast, uma live comigo? Eu me lembrei que eu também te convidei. Eu convidei o senhor e disse, irmão Denis, o irmão aceitaria fazer uma live comigo para nós conhecer a sua história? E de pronto o irmão já também aceitou, né? Como eu não sou maior e nem melhor do que o senhor, então eu também de pronto aceitei o seu pedido, porque é muito bom a gente estar interagindo para que as pessoas saibam mais sobre a história. Né? Antigamente, as pessoas sabiam da história por intermédio de livros, né? Deixava ali guardado, outros ia passando, ia contando aquelas histórias na beira da fogueira, né? Era maravilhoso, né? Estourando marshmallow e contando algumas coisas. Hoje nós temos esta facilidade que acaba de ligar aqui a câmera e o Brasil e o mundo, e aonde estiver um sinal de internet, essa onda, ela vai transmitir para as pessoas, então, conhecer um pouco mais sobre a história do Denis, sobre a história do Isaías, sobre a história do fulano, do cicrano, sobre a minha, sobre a sua, sobre as vossas e as nossas, né? Então, irmão Denis, o irmão pediu que eu iniciasse, né, do princípio de tudo. O princípio foi assim. O irmão pediu que eu iniciasse, né, do princípio de tudo. O princípio foi assim. A minha mãe era muito formosa e meu pai casou com ela, né? E quando o meu pai casou com a minha mãe tinha uma enfermidade, quando jovem ainda, tinha uma enfermidade da paralisia infantil e tracoma nos 2 olhos. Ou seja, os 2 braços dela eram atrofiados para dentro e as 2 pernas também eram tortas para dentro. Ela não tinha essas bolinhas dos olhos, era só o branco, 2 faixas de sangue que cruzavam os brancos dos olhos. E eu sou a 4ª geração dentro da congregação cristã no Brasil, que amo todos os irmãos da congregação cristã no Brasil de verdade. Irmão Isaías, eu já vi algum vídeo do irmão falando concernente à congregação cristã no Brasil. Não, eu não estou falando contra a congregação cristã no Brasil. Eu estou falando contra algumas heresias pregadas no sistema religioso, que não está somente dentro da congregação, mas pode estar dentro da comunidade, dentro da assembleia, dentro da Deus e Amor, dentro da igreja católica, primitiva, não importa, luterana e etc. Nós estamos pregando contra o amor, né, negado pelas pessoas. Nós estamos pregando contra o amor rejeitado pelas pessoas. Estamos favorecendo a caridade, favorecendo o amor,
porque a Bíblia diz que ainda se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor ou a caridade, de nada me adiantaria. Seria como um sino que bate, um sino que tine e fica batendo e não sai nenhum tipo de música e nem uma melodia. Então nós pregamos o princípio de tudo que é o amor. Meu amado irmão Denis, juntamente as pessoas que te acompanham, precisa entender que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, é escrito pelo dedo de Deus o momento certo e a hora exata. A minha mãe era uma menina jovem ainda quando os braços eram atrofiados e as pernas, e as vistas ela não tinha, era só os brancos e a faixa vermelha que cruzava as suas vistas. Ou seja, ela era cega e paralítica. Mas um dia, o meu avô, muito crente, muito antigo de crente, disse para ela: menina, Deus não vai me recolher, eu não vou descer à sepultura antes de ver você entrando dentro da igreja com as tuas próprias pernas, enxergando a obra de Deus como é com os teus próprios olhos. Quando ele falou isso, foi uma profecia, foi se passando-se os tempos, e na igreja, meu avô sempre levava ela na reunião de jovens e menores, a minha mamãe, que era uma menininha, não era casada, não era minha mãe nessa época, né? E ali foi uma glória dentro da reunião para jovens e menores. Quando finalizou, o meu avô pegou ela nos braços, ela andava na cadeira de roda, colocou ela nos braços e levou para a tua casa. Mas antes de sair dos átrios da igreja, a boca dele se abriu e disse: Deus não vai me recolher antes de ver você entrando dentro da igreja com as tuas próprias pernas, enxergando a obra de Deus como é com os teus próprios olhos. Passou os tempos, no portão de casa alguém bateu palma e foi chamado pelo nome. O meu avô olhou para fora do quintal e disse: quem é? Lá de fora alguém gritou: Deus mandou eu vir aqui. Quando se fala Deus mandou, a coisa fica diferente. Então, se Deus mandou, entra. Ele puxou do bolso de trás um inário, que abriu no hino 65 do inário antigo, inário 4. O Senhor Jesus passava e com ele a multidão. Ele pegava o seu pão. Terminou de cantar, fechou o inário, olhou bem para minha mamãe na cadeira de roda e disse: Deus mandou eu vir aqui. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Quando falou isso, a glória de Deus, irmão Denis, a glória de Deus tomou a menina, que ainda é minha mãe, que era uma menininha nova, tomou com virtude, o braço dela esticou, a perna esticou, deu um estralo na sua coluna, deu um pulo da cadeira de roda e começou a andar na hora. Quando aconteceu isso, irmão Denis, a presença de Deus entrou naquele lugar, a virtude entrou naquele lugar, a glória entrou naquele lugar. Tomado por Deus, ele é... Quando aconteceu isso, irmão Denis, a presença de Deus entrou naquele lugar, a virtude entrou naquele lugar, a glória entrou naquele lugar. Tomado por Deus, ele apontou e disse: em nome de Jesus, a obra de Deus é completa. Em nome do Senhor Jesus, receba a visão material. Falou isso, as duas faixas de sangue dos olhos sumiu, apareceu as bolinhas dos olhos e Deus libertou aquela menina, que é minha mamãe, da paralisia infantil e do tracoma dos dois olhos. Quando aconteceu isso,
O meu pai tem um irmão que o senhor recolheu agora há pouco tempo, que é o tio Chico. É um irmão mais velho do meu pai. Ele é casado com a irmã da minha mãe. Então meu pai começou a frequentar a casa quando a minha mãe ainda era menina paralítica. Quando Deus libertou ela, por ser formosa, bonita e aquela obra e bem crente, meu pai se interessou pela minha mãe e disse: eu vou casar com ela. Casou-se e veio embora para São Paulo, para a cidade de Diadema. Está ouvindo bem, meu irmão? Está ouvindo bem? E chegou na cidade de Diadema, o Senhor preparou que o meu pai com a minha mãe teve 3 filhos. O primeiro, Oswaldo Filho. O segundo, Dulcilene Gonçalves. E o terceiro, Ezequiel Gonçalves. Teve 3 filhos. Estava muito bem, até que o Senhor chamou meu irmão mais velho, por nome de Oswaldo Filho, nas águas do batismo quando ele tinha 15 anos de idade. Com 15 anos e 6 meses, o Senhor permitiu a enfermidade do câncer, leucemia no sangue, pegou meu irmão. E na idade de 15 anos e 8 meses, o Senhor recolheu meu irmão para o reino da sua glória. A minha mãe começou a sentir uma dor muito forte. E ela falou com o meu pai, e meu pai falou: vamos aos médicos, vamos ao hospital. E quando chegou, fez uma bateria de exame e constatou que minha mãe estava com cistos muito grandes nos seus ovários. E agora nós precisamos tirar esse cisto. Então foi tirado o cisto, juntamente os 2 ovários, as 2 trompas e o útero. Foi retirado todos os órgãos que uma mulher pode ter para gerar. Retirado todos os órgãos que uma mulher pode ter para gerar um filho. O doutor olhou para minha mãe e disse: Dona Vilma, quantos filhos a senhora tem? Ela disse: eu tenho 3 filhos, mas um agora faleceu, só tenho 2. Ele disse: eu tenho uma resposta para a senhora. Nunca mais a senhora pode ter outro filho, porque foi tirado todos os órgãos que dá à luz, a possibilidade de uma mulher dar à luz uma criança. Nunca mais a senhora pode gerar. Ela disse: tá bom, seja feito a vontade de Deus. E assim o tempo se passou. E ela começou a se angustiar, porque ela via saudade dentro de casa. Meu irmão mais velho não estava mais. Só tinha 2 filhos agora. Uma tristeza apoderou-se dela. Uma angústia apoderou-se do meu pai. Até que ela foi buscar a palavra. Nossos costumes de congregacional. Buscar a palavra. E ela foi buscar a palavra, onde hoje o meu primo é cooperador oficial nessa igreja do Jardim Eldorado, em Diadema. Um outro primo meu é cooperador de jovens, também no Parque Jandaia, na região do São Bernardo do Campo. E o outro primo meu, cooperador de jovens na região entre Diadema e São Bernardo, Parque Imigrantes, o Wagner. E assim, irmãos, ela foi buscar a palavra, sentou para ouvir a palavra. E na hora da palavra, quem pregava e atendia, presidia o culto, era o irmão Walter Romano, 41 anos de cooperador do ofício ministerial, um homem íntegro, e o Senhor o recolheu ele há pouco tempo. E ele, apontando na palavra, disse: irmã Vilma, você entrou aqui como aquela mulher do fluxo de sangue. Empurrou um, empurrou outro e tocou na orla do mestre. E de mim, te diz a palavra, te deu virtude neste momento. Os médicos disseram que não tem jeito, mas para mim tem. Isso é para quem crê em palavra, né, irmão? Eu creio na palavra. Minha família crê na palavra. A minha mãe creu na palavra.
Deus falou que ia dar um jeito. Então, ela foi embora do Jardim Eldorado, em Diadema, para minha casa. Quando ela chegou dentro de casa, naquela mesma noite, ela apagou a luz, sentou em cima da cama e começou a meditar que Deus falou na palavra que ia dar um jeito. Mas como um jeito? Ela já não tinha mais útero, já não tinha mais ovário, já não tinha mais trompa. Como poderá ter um jeito? Mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus do milagre, o Deus da providência, esse Deus que está sendo duvidado nesse século 21, é aquele Deus do ontem, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez uma nuvem de codorna, rodear o povo de Deus e cair para que ele se alimentasse. Aquele Deus que abriu o Jordão, aquele Deus que colocava uma nuvem de separação entre os egípcios e o povo hebreu. Irmão, esse Deus enviou nesta noite 2 homens, todo vestido de roupas brancas, e um deles com uma maleta branca na mão. Um deles mandou que minha mãe deitasse na cama. A paz de Deus, deite na cama. A minha mãe deitou no meio daquele clarão dentro do quarto. 2 homens que surgiu do clarão. Isso é só para quem acredita, irmão. 2 homens que surgiu do clarão. Pois os meus familiares todos do Ministério da Congregação Cristã no Brasil, eles contam isso porque eles viram, porque eles ouviram e porque eles participaram. Então eu estou contando aqui em rede nacional, sem sombra de dúvida, e quem quiser eu passo nomes, passo endereço, e até no relatório online vocês encontram os meus familiares que são todos do Ministério da Congregação Cristã do Brasil até hoje. Então, irmão, quando falou deita, ela deitou, o outro abriu a maleta branca. Com a mão direita pegou um ovário, com a mão direita ou uma trompa e pegou o útero. Com a mão esquerda o ovário, outra trompa, e foi depositando sobre ela aquilo. Passado um ano, o Senhor me gerou dentro do ventre da minha mãe, onde eu nasci, um espanto em Diadema. Uma mulher que não tinha útero e nem ovário e nem trompa, o anjo de Deus trouxe e nasceu o irmão Isaías Gonçalves. Esse é o início da minha história. Vou abrir para que você fale mais alguma coisa e depois prossigo desde quando eu era menino.